Taíde e Rappin Hood não são donos do hip hop. Na verdade, nem os próprios precursores do hip hop são donos do hip hop e nem podem falar isso. Vamos para mais um vídeo do canal. Se inscreva se você não é inscrito. Deixa seu like, compartilhe, comenta. O que acontece é o seguinte. Eu fui marcado num post. Eu estava acompanhando algumas coisas sobre essa declaração do Taíde, a declaração do Rappin Hood. Algo do tipo, você é de direita, escuta rap, você não entendeu nada do hip hop. Cara, a mesma ladainha que eu tô acostumado a ouvir. E aí você não pode criticar porque é o Taíde. Aí você não pode criticar porque é o Rappin Hood. Bom, se no rap tem um deus, se no hip hop tem um deus, a gente precisa escolher qual é. Porque senão a gente fica migrando de deuses e não define nenhuma divindade maior. Por que eu tô falando isso? Porque essa galera, esse pessoal, estabelece um discurso, ou uma fala, ou que certo artista ele falou, como um discurso que não pode ser rebatido, não pode ser criticado. É como se fosse uma divindade falando. Se uma divindade falou, meu irmão, não tem como você se contrapor aquilo. Não tem como você contra-argumentar aquilo. Você não pode discordar do que a divindade falou. Ora, então a gente tem um problema, né? Porque só pode haver uma divindade, certo? Ou o hip hop é uma terra de múltiplos deuses, né? Então assim, pessoal, qual a minha opinião sobre isso? Minha opinião é que Taíde e Rappin Hood fizeram muito pelo hip hop. Fizeram muito pela história do rap aqui no Brasil. Contribuíram muito para a história do hip hop nacional. Porém, eles não são donos do hip hop. E eu tenho total direito de discordar disso. Posso e devo, inclusive, para contribuir com o debate. Agora, se você é tapado, se você é incapaz disso, aí o problema é seu, não é meu. Porque se eu escuto um discurso, se eu escuto uma afirmação, se eu leio algo, se eu vejo qualquer opinião e eu analiso aquilo e posso discordar, não só por discordar, mas discordar porque eu reflito sobre aquilo, eu penso sobre aquilo e tenho divergências sobre aquilo, divergências reais, eu vou discordar, cara. Sinto muito. Eu discordo completamente do Taíde e do Rappin Hood. Primeiro, eles não são donos do hip hop. Eles não são os deuses. Não foram eles que criaram o hip hop. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles não provam isso. Eles não têm como provar isso. Porque eu insisto em falar aqui, tanto lá no Instagram como aqui no YouTube. Não existe nenhum relato, nenhum documento, nenhum pronunciamento dos precursores do hip hop, daqueles que estiveram no início da fundação do hip hop, afirmando algo do tipo: o hip hop é de esquerda. O hip hop nasceu para ser um movimento político, ideológico, partidário de esquerda. Não existe. Não tem como provar isso. Vocês nunca vão conseguir isso. Então, por esse argumento, eu discordo totalmente do Rappin Hood e discordo totalmente do Taíde. Se o Rappin Hood fala pra mim que se você é de direita e escuta hip hop, você não. Se escuta rap, tá no hip hop, você não entendeu nada. Me desculpa, cara. Pra mim, isso não quer dizer nada. Primeiro que é muito fácil você falar isso e querer estabelecer isso como uma verdade absoluta e ser o discurso predominante em que você não pode ser confrontado. Então, mais humildade. Você precisa ter humildade. Aquele que fala que o seu discurso não pode ser rebatido, inconfrontável, precisa de mais humildade. Humildade intelectual. Então, se esses dois agentes do hip hop, se essas duas figuras, repito, importantíssimas para a cultura hip hop nacional, importantíssimas não quer dizer dona. E não quer dizer também que a gente não vá discordar. Não quer dizer que eu vá aqui emitir uma opinião diferente e contra a opinião deles. Tá? Então, essas figuras, por falarem isso, não podem pensar que isso é uma verdade absoluta. Sinto muito. Primeiro você precisa provar. Certo? Então, para acabar com essa conversa,
E porque eu vejo isso direto, esse pessoal falando que o hip hop é de esquerda, aí decretam um discurso pra generalizar, do tipo, se você não escuta rap, se você escuta rap e ainda é de direita, você não entendeu nada. Como se fosse um molde, assim, você entra no molde e tá tudo certo. Você não tem capacidade crítica, você não pode ir pra cá, não pode refletir sobre aquilo, você não pode pensar algo sobre aquilo outro, não. Você tem que entrar no molde, numa forma e sair daquele jeito. É assim que essa galera pensa. E não é bem assim, né? Cada indivíduo tem uma criação, tem uma história, tem uma correria diferente, tem uma educação diferente, tem experiências de vida diferentes. Então não é bem assim, a coisa não é tão simples assim. Não é falar e generalizar. Se você ainda é isso e você não entendeu nada. Não, não é bem assim. Então, o que eu acho é que você essas duas figuras podem emitir a opinião delas e devem, mas a gente pode discordar. Eu posso discordar e posso achar, inclusive, patética essa opinião. Patética a opinião do Rap Hood. Patética a opinião do Taíde. Ora, por que não? São deuses? São os donos do hip hop? Quem é que não pode ser confrontado? Quem é que não pode ser questionado? Me diga aí. Ou você é tapado o suficiente para não questioná-los? Vai aceitar tudo? Se mandar comer cocô, você vai comer? E aceitar? Ah, porque é o Rap Hood que falou. Ah, porque é o Taíde que falou. Ah, porque é o Jonga que tá falando. Ah, porque é o Mano Brown que falou. Tô nem aí, irmão. Se for contra os meus princípios, contra a minha cosmovisão, se não tá dentro das coisas que eu creio e que eu acredito, eu vou discordar, mano. Eu vou discordar. Eu vou levantar questionamentos, eu vou me contrapor. É simples assim. Ora, pensador livre, brother. Se o rap não te ensinou a ser um pensador livre, você não sabe o que tá fazendo e nem aonde você tá. Aqui mais uma verdade. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Rap Hood e Taíde não são donos do hip hop. Contribuíram muito para a história do hip hop mundial. Principalmente da história do hip hop nacional, mas não são donos do hip hop. E eles nem podem falar isso. Tá certo? Então é isso, conservando o hip hop. E é nóis.